É isso aí, torcida vascaína. Vamos para mais um conteúdo, mais uma notícia trazendo para vocês as últimas informações do Vascão. Pessoal, Pedrosa atualizando aí tudo que há de novidade no Vasco. Já deixando os créditos aqui ao canal do SBT Esportes Rio. Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais torcedor vascaíno, então o seu like, o seu comentário é muito importante. Comentem aí qual é a sua expectativa sobre o novo técnico do Vasco da Gama. Será que Ramon Dias vai ficar, vai permanecer no Vasco, né? Ou o Vasco vai virar a página e vai atrás de outro comandante? Agora, bora para o conteúdo. Trouxe aqui uma informação que uma reunião aconteceria às 2h30 da tarde no dia de ontem sobre eles ficarem ou não, o Emiliano e o Ramon. E o que foi definido foi que ele não fica. O início da semana no clube foi muito conturbado e teve até protesto no CT, pichação em São Januário. A gente vai olhar tudo o que aconteceu e na volta o Pedrosa traz informações exclusivas como sempre. Uma despedida amarga para a dupla Ramon e Emiliano Dias. Como dijo Emiliano, no esperábamos ser despedido por ahí por Twitter. Sí que merecíamos otra cosa. Al vascaíno tem que fechar con este grupo. Porque cuando el año pasado fechó con el grupo, ayer las cosas acontecieron. Nas redes sociais, Emiliano se despediu do clube, exaltando os 9 meses de trabalho. A semana começou tensa após a goleada para o Criciúma. Os muros de São Januário amanheceram com pichações contra a 777. No CT Moacir Barbosa, torcedores protestaram contra a má fase, na presença dos jogadores e do CEO da SAF, Lúcio Barbosa. Na zona. Caralho, mano. Viu aí, a rapaziada que tá saindo à noite aí? A rapaziada não tá passando batidão, já tá ciente que é, tá na noitada aí, O novo diretor de futebol, Pedro Martins, e o interino Rafael Paiva também estavam no treinamento no momento da conversa com as organizadas. O próximo desafio do Cruz Maltino será nesta quarta, às 7h da noite, no Castelão, contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Pedrosa, olha, mas que dia complicado para o vascaíno o dia de ontem e muitos vascaínos com uma expectativa do Ramon permanecer e alguns eu vendo, agora também esse cara pode ir embora, mas eu acho que não estava pensando quem vem, né? Que o problema não é só ele ir embora, porque o trabalho do Ramon é um trabalho bacana. O negócio é quem vem para o lugar desse treinador. Agora o Vasco fica à deriva técnica novamente, mais uma vez, Lucas Pedrosa. Esse é só o reflexo do amadorismo, da incompetência que vem tomando conta do Vasco nos últimos meses, nos últimos anos, sob a gestão da 777. A gente até tenta ser otimista, ver algo de positivo, mas para você ter uma noção, tinha uma reunião marcada, o Emiliano Dias e o Ramon Dias iriam até o CT e eles receberam um telefonema de que não poderiam entrar no CT nem mesmo para se despedir dos funcionários e dos jogadores. Então foram maltratados, caras que chegaram no Vasco da Gama no ano passado quando ninguém queria vir, quando ninguém mais acreditava no Vasco, quando o Vasco tinha 9 pontos, eles fizeram 36 pontos e salvaram o Vasco de um rebaixamento que muito provavelmente hoje o Vasco estaria jogando a Série B. A verdade é essa. Então eu acho que teve uma ingratidão muito grande, o clube nem desejou uma boa sorte aos profissionais nas redes sociais e principalmente, eles pediram para sair. Naquele momento pediram para sair, mas eu já falei aqui, para mim o que aconteceu não foi erro, foi ordem. Foi ordem de ter postado o tweet naquele tempo para não pagar a multa rescisória, porque já se entendia que a 777 não estava gostando da postura do Ramon. E qual era a postura do Ramon, Pedrosa? Cobrar reforços desde o início da temporada, coisa que a torcida sempre fez. Ele também deixou claro que a 777 pediu para colocar os jovens em campo, isso também incomodou. Então, quando eles pediram para sair de cabeça quente após o jogo, que também foi um erro deles, mas que era uma coisa completamente contornável no vestiário, se o Vasco tivesse um diretor de futebol, o diretor de futebol poderia contornar, mas o Vasco está há um mês sem diretor de futebol pela incompetência da diretoria, isso não aconteceu. Então hoje o Vasco é o quê? Hoje o Vasco é um clube sem diretor de futebol, vai chegar o Pedro Martins depois de um mês, depois da bagunça toda feita, sem patrocínio master, é o único clube da Série A que não tem patrocínio master, é um clube que tem mais de 15 milhões de torcedores e não tem nem 50 mil sócios torcedores, em todos os departamentos é cobrado e é incompetente e a torcida, como a gente viu aí, vai cobrar. Aí a gente entra no aspecto do
da cobrança, das ameaças, eu sou totalmente contra, tá? O mundo ideal é que isso nunca existisse. Nunca que um torcedor pode invadir o trabalho de um jogador para poder cobrar, para poder ameaçar que vai bater nele no shopping, que vai bater nele na boate. Agora, qual é o mundo real? Eu concordo com esse tipo de coisa? É claro que não. Mas o mundo real é que esses jogadores ganham e ganham muito bem, esses jogadores representam uma instituição centenária e que está todo mundo cansado de passar vexame após vexame. Esses jogadores são os caras que protagonizaram um 4-0 Criciúma dentro de São Januário com uma torcida que só apoia. Eu concordo com, sei lá, 20% do que esses caras falaram aí. E quais são esses 20%? É a torcida top 1 do Brasil. Por quê? Porque só apanha e tá sempre lá. É a torcida que, se fizer um estádio de 100 mil, vai lotar para botar para 100 mil, que compra a camisa oficial, que paga sócio torcedor e, novamente, o torcedor só consome e não recebe nada. Eu sou a favor disso? Claro que não. Eu acho que isso vai decidir alguma coisa? Claro que não, porque senão o Vasco não teria caído para a Série B. Agora, tratar isso no mundo real como algo absurdo, meu Deus do céu, não, é a indignação do torcedor ali. Concordo com várias falas deles? Claro que não, mas existe ali a indignação do torcedor e que representa muita gente pelo Brasil que está indignado com essa situação que o Vasco está vivendo. Olha, chega no assunto do Vasco da Gama, Venê, eu sempre falo pra vocês, né? Eu acho que quando é um protesto combinado, que eu acho que foi o que aconteceu, pelo que a gente tá vendo aí, eles não invadiram nada, não agrediram ninguém, eu gosto. Porque a gente sabe que às vezes o jogador de futebol, ele vive numa bolha, né? Uma bolha, uma blindagem muito excessiva. E que é aí, tem que ser por aí. Os caras, eles são alvos, eu falo, o jogador de futebol no Brasil é mais cobrado que um político, né? Então eles têm que ter a proteção deles, inclusive. Com certeza. Mas eu acho interessante isso acontecer, porque conecta o grande torcedor, que eles têm a voz, a fala de grandes torcedores, da galera que apoia, que vai. Pro jogador, às vezes, falar, caraca, é verdade, cara, olha essa camisa que eu tô vestindo, os caras estão sempre aqui comigo, eu vou em São Januário, é um caldeirão, eles tomam porrada e estão ali. Eu acho interessante. É claro que com a intimidação, as falas de intimidação, de agressão, eu não gosto. Mas todo o resto eu acho interessante. E mais do que isso, Vene Casagrande, um fato como esse, e eu acho até o barulho que se faz na internet com torcida é importante, porque, e aí eu falo como torcedora de um clube SAF, a SAF tá aqui e a torcida tá aqui. Às vezes eles estão ilhados e tem um mar que divide os dois. Alguma coisa tem que conectar. E a SAF precisa entender que aquilo não é só dinheiro, é amor, é passional. O futebol é paixão. E essas pessoas não ganham R$1 pelo Vasco, elas só são apaixonadas. O Pedrosa apaixonado, o Vascaíno apaixonado, o Botafoguense... A gente não ganha, não, a gente gasta. A gente gasta, exatamente. Então, ninguém obriga, então acaba o futebol. Acaba o futebol. Eu acho importante essa questão empresarial, ela ser rompida com o entendimento de que esses caras, essas mulheres, esses vascaínos, os botafoguenses, enfim, os torcedores, eles são apaixonados. E aí precisa ter essa... Eu vou dar um exemplo rápido. A venda do Jefinho ficou meio esquisita, vocês lembram disso? Uhum. E aí a torcida foi o quê? Cobrou. Na internet, cobrou. Aí o que o John fez? Caraca, é meu, eu sou o dono, eu posso vender e não falar nada, mas... eu vou ter que dar uma satisfação. Sim. E ele foi lá, depois voltou e deu. Então eu acho importante isso acontecer, fatos como esse acontecerem, Venê, pra dar uma chacoalhada na SAF. Não sei se chega neles, mas o barulho é feito. Eu vou ser sincero, eu respeito a sua opinião, mas eu não acho isso aí bacana, inclusive da forma como foi feita a exposição. Quer fazer? Quer conversar? Marca numa sala e não precisa expor com imagens. Isso aí, tudo bem. Isso é uma exposição muito grande, é totalmente desnecessário. E outra, uma pergunta que eu faço. O que esse torcedor que aparece na imagem, por que ele tem mais direito que o seu marido, por exemplo, que também é muito torcedor vascaíno? O seu marido não tem direito de ir lá conversar com os jogadores e cobrar? Mas a questão não é essa. Não, tudo bem, mas só por ele ser... O Juninho não vai conseguir entrar no CT. Beleza, mas por que ele pode entrar no CT? Mas aí é uma questão de uma torcida organizada que apoia tudo. Mas e se o Juninho fosse da torcida organizada? Ele estaria lá. Não estaria lá. Olha só. A torcida organizada não são só essas pessoas, gente. Ninguém. Na boa, assim, com todo respeito. Eu entendo você. Sabe qual é o grande problema disso? Aí o Vasco vai jogar super bem na próxima partida, todo mundo vai achar que foi por conta dessa reunião. Você. Tu acha eu que acho vai? interessante. Não. Você acha que vai jogar bem? Não, mas pode acontecer. Mas, Outra coisa, eu olhar... não sou contra a conversa. Eu sou contra a exposição. Gente, na boa, o cara virou ali em um vídeo e falou pro cara o seguinte, se eu te encontrar na rua, se eu te encontrar na rua, eu falei, vou te pelo amor de enfiar a Deus. porrada. Olha, eu falei aqui que a parte da intimidação e da agressão, exatamente, eu nunca esse é o concordo. ponto. Então, pra que essa exposição toda em imagem?
Pedrosa, me tira uma dúvida. Quem expôs isso, a imagem? A própria Acho que foi um avivo que eles fizeram. É errado, gente. Quer conversar? Por quê? Qual é a necessidade de Vênia, mostrar? mas olha só, você acha que... Eu vou te fazer Conversa numa sala, pô. Esse é o mundo ideal, Vênia. Esse é o mundo E só ideal. pra finalizar O minha mundo linha de real raciocínio? não é esse. Não, E só não pra é. finalizar Ainda minha mais linha de no raciocínio? não é esse. Gente, com todo respeito, a 77 já mostrou em vários casos que não tá nem aí. Quer conversar? Conversa com os membros da 77. Ou o novo diretor que acabou de chegar, que nem foi apresentado oficialmente, de fato vai fazer alguma mudança de uma hora para outra, de Mas um dia aí pro outro. eu tenho uma opinião. Mas a questão é, eles vão lá... E posso ser sincero, isso espanta jogador. Vai Não, ter isso jogador com que vai certeza. ver, Não, tem jogador que vai ver Vênia, isso, claro. tem jogador que vai ver isso e vai falar assim, pô, pra que eu tô fazendo Vasco? Vênia, é Gente, claro, mas- mas qualquer clube do Brasil faz isso. É. O Flamengo faz isso. Mas a gente não pode normalizar Mas não isso. Mas não é normalizar. Vênia, esse Eu- não é o Não, mundo o ideal. Flamengo, Mas vocês eu vou te entenderam falar. perfeitamente que a parte de agressão, de invadir... Ninguém é a favor Eu disso. não sou a favor. eu não sou- Eu eu só não- sempre falo aqui que eu sou a favor quando é marcado dos jogadores escutarem muitas É vezes isso, um retrato eu sou a favor torcida. da conversa Eu numa tenho- sala, Ó, não nessa Você exposição. me pergunta assim, o Juninho não tava ali, mas sabe o que eu tava vendo ontem? O meu marido assistindo esse vídeo falando assim, é isso aí! exatamente isso. É isso aí, tem que exatamente falar! Ele tava assim, eu, Porque esse é calma, o cara, mundo você real. vai passar mal. Não, tudo bem. Então o Juninho vai achar que o Vasco, se jogar bem na outra partida, foi por conta dessa Não, conversa. Vênia, mas o torcedor tá cansado de ser humilhado, Vênia. Mas não vai... isso. Gente, Vênia, estamos olha falando de só, um Vênia, clube. alguma coisa tem que Se ser eu sou a feita, meu camarada. 77, eu não tô nem aí pra Vênia, isso. alguma coisa tem que ser feita. A torcida organizada, e eu já eu bato neles o tempo inteiro. É verdade. Eu acho ridículo o que eles fazem. Sai pra brigar, sai não sei o quê, ameaça, sou contra tudo isso. Mas a torcida organizada é quem tem acesso ao clube. Por quê? Pedrosa, futebol eu não brasileiro. sou contra a Futebol conversa. brasileiro. Eu sou contra a exposição. Vênia, Eu mas já aí tu vai entendi fazer o quê? também. Não grava não. É. Tu acha que o Lúcio vai fazer isso? Não. Claro que não. Isso é combinado. Aí é outra parada. Eu tô falando o que Vênia, aconteceu no o Flamengo, mundo por ideal exemplo. não é o mundo o Marcos real. Braz já teve conversa com os caras de torcida organizada em porta fechada. E já fizeram bateção lá, já quebraram um carro. Mas aí, Pô, aí não foi nada combinado. Esse Mas caso não é, aí foi combinado, Vênia, ou eles invadiram. Vênia, Não, eles eles chegaram lá. abriram a porta. Mas por que se você não abrir a porta, eles vão quebrar? É. Que quebrar, gente? Ele vai chamar a polícia, vai ter proteção, Não, segurança. não, Vênia. Ô, Vênia, não é Não, possível. eu Ai, entendo seja você. do aí, Vênia. Caramba! Não, olha Peraí, só, peraí. Pedro. Gente, O que eu tô vamos querendo lá. dizer, Olha Lolo, aqui. o que você está falando é normal. Isso Vou bater palma pra isso. Ok, eu entendi você, Venê. E eu entendo, Isso é errado, eu entendo gente. que você discorda, eu entendo perfeitamente. Que você acha que isso não. Mas o que eu quero dizer é que o jogador, às vezes, escutar, sair da bolha e escutar o torcedor de Não, verdade você da não entendeu, arquibancada, Fernandinha. isso é importante demais. Eu não sou contra a conversa, eu sou contra a exposição. Eu entendi. É isso o ponto. Você achou legal tivesse a conversa, mas sem o ao vivo, por exemplo. Isso, pô. Perfeito. Agora, tem um outro ponto de SAF que eu acho mais importante. Tem dois pontos que eles são cruciais para a SAF fazer um trabalho. A SAF sempre vai pensar Isso é uma no pergunta, dinheiro. isso aí foi que horas? 2h30, antes do treino. Esses caras não trabalham, não? Não, Venê, isso Não, aí é peraí. Não, isso é sério, gente. Pode trabalhar de noite, pode trabalhar Ah, de calma aí, Pedrosa. Vênia, olha só, cara, eu não tô Bem-vindo ao defendendo. Rio. Mas é verdade, cara. É, gente. É verdade, É, cara. pô. Ué, peraí, calma aí. Pô, Calma aí. 2h30 da tarde, com Eu todo não tava respeito. trabalhando Peraí. mais, eu saí daqui pra... É isso aí, torcida vascaína. Infelizmente, Ramon Dias não fica e não é mais treinador do Vasco. Assim, cara, ele não vinha fazendo um bom trabalho. Só que, se tratando do Vasco, a gente fica meio que na dúvida, né, pessoal? Se realmente era incapacidade do Ramon ou por conta do time do Vasco ser muito mediano, né? Mediano para ruim. Então, sai o Ramon Dias e agora entra quem? Pesolano? Será que vai dar conta do recado também, o Pesolano? Tem outros treinadores ali, só que o custo-benefício é mais alto. Em relação aos 100 milhões que a 777 deu para o time investir em jogadores, a gente coloca em conta agora, cadê esses 100 milhões? Muitas pessoas falaram que é muito dinheiro. Quem entende de futebol sabe que não é
muito dinheiro, ainda mais para um time que está em reconstrução. E, por exemplo, deu esses 100 milhões. Quem diz que foi os 100 milhões investidos em negociações somente? Então, assim, o Vasco precisa, né, não sei como que vai fazer isso, porque quem manda agora é a 777, precisa de jogadores, precisa investir no time, porque com o time que tá, pode mudar treinador, pode colocar qualquer um que for ali, não vai dar certo. Uma hora pode até conseguir engajar o time ali, ganhar 1, 2, 3, e mais uma hora vai pesar, que é o fator qualidade, é o fator quem vai substituir quem está em campo, né? E os que estão em campo também não estão correspondendo. Então, assim, para mim precisa investir no time antes mesmo do treinador. Vai deixar o time sem treinador? A gente está nas primeiras rodadas ainda do Campeonato Brasileiro, tem muito jogo pela frente, tem muito jogo. Então precisa de um time que tenha mais qualidade, para pelo menos não brigar para não cair, não ficar passando sufoco lá embaixo. É isso aí, torcedor vascaíno, agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Desde já agradeço, valeu.